Este vídeo tem como objetivo realizar uma apresentação, onde iremos demonstrar um sistema de controle de nível. Para isso a gente utiliza alguns softwares, utilizamos o CodeSys, onde é feita a programação tanto via ladder como via texto estruturado. Vamos utilizar também o Factory.io, onde tem a planta, a cena em si, do controle de nível. Vamos utilizar também o MATLAB para a sintonia do nosso controlador PI discreto. Então, na primeira sessão aí, é possível notar alguns parâmetros de projeto, alguns critérios de desempenho. No caso, o zeta, que é o nosso coeficiente de amortecimento, o tempo de acomodação PS e o tempo de amostragem, que é o T maiúsculo, que é de 2 segundos. Esses valores já foram dados para a gente. E bom, acho que é importante a gente destacar também que o zeta, que é o nosso coeficiente de amortecimento, nosso tempo de acomodação, eles estão ligados diretamente. Então, eles estão ligados de forma que, bom, um compensa o outro, né? Então, se você tem um máximo sobre sinal alto, geralmente você vai ter um tempo de acomodação mais baixo. E se você tiver um máximo sobre sinal mais baixo, muito provavelmente você vai ter um tempo de acomodação mais alto. Então, é preciso você saber compensar de modo a escolher também um bom zeta e um bom tempo de acomodação. Baseado nesses valores, a gente consegue calcular algumas frequências, as frequências do nosso sistema, que é a frequência não amortecida, natural, a frequência natural amortecida e a frequência de amostragem. Com isso, a gente calcula os polos desejados do nosso sistema. Calculamos o módulo, calculamos também o ângulo, e depois na variável ZD a gente calcula, a gente mescla, né, tanto o módulo quanto o ângulo, de modo a obter tudo isso em uma única variável, que é justamente o nosso polo desejado. Na próxima sessão, a gente calcula propriamente os parâmetros do nosso controlador. Então, inicialmente a gente tem a definição da função de transferência da nossa planta, que também já é dada, que é de 0,9224 sobre z menos 0,9604. Nesse caso a gente coloca zd, que é justamente o polo que a gente quer escolher, que a gente quer alocar via método lugar das raízes na nossa planta. A fim de calcular os ganhos proporcional e integral do nosso controlador, tanto Kp quanto Ki, a gente divide em algumas etapas, né? Que é calcular esse x, y, alfa e beta. Calculando eles, a gente acha o nosso Kp e a gente também acha o nosso Ki. E bom, por fim, a gente tem a próxima seção, a simulação ao degrau. Então a gente define o que é z, essa nossa variável aí, definida a partir desse código. A gente define qual que é a nossa função de transferência da nossa planta e a gente define também qual que é a função de transferência do nosso controlador discreto. Por fim, a gente fecha a malha, utilizando realimentação, e damos um degrau, ou seja, a gente vai analisar a resposta ao degrau agora. E bom, essa é a resposta ao degrau. Então aqui a gente tem que ver alguns critérios, se eles estão sendo seguidos baseado no que a gente já estipulou inicialmente para projetar o nosso controlador. Então aqui vocês percebem que o overshoot, que é o máximo sobre sinal, ele é de aproximadamente 2,23% e o nosso tempo de acomodação é de 164 segundos. Né? A gente projetou para dar 180 segundos. E bom, de todo modo, eu acho que é muito importante a gente salientar e destacar aqui também que por mais que a gente tenha feito essa simulação a fim de encontrar os nossos ganhos no MATLAB, eles não vão ser seguidos à risca na nossa planta. E, bom, posteriormente a gente vai explicar mais do porquê que isso não ocorre. Aliás, dá possíveis, né, esclarecimentos, né, do porquê que isso não ocorre, né. Enfim, já adiantando um pouquinho, é devido a algumas condições em relação à modelagem do nosso sistema, da nossa planta. Bom, agora eu vou dar continuidade. Vou explicar um pouco sobre o software que a gente utilizou para fazer a lógica, né? A gente utilizou o software CodeSys. E bom, no CodeSys a gente tem dois programas. A gente tem um programa principal e um bloco de funções sobre o nosso controlador proporcional integrativo. Falando um pouco sobre o nosso programa principal, ele tem algumas variáveis, sendo essas um fator multiplicativo que vai ser relacionado à relação de transformação entre a nossa tensão para centímetros, que é igual a 30. A gente tem as nossas variáveis booleanas, né, que permitem apenas nível lógico alto ou baixo, que são relacionados às botoeiras on, off e emergência. A gente tem variáveis que recebem valores reais, que são o sensor de nível, o set point após a relação de transformação, o nível, o sensor de nível, né, após a relação de transformação, a bomba
e a válvula de saída, a válvula de descarga. A gente também tem os nossos LEDs, que vão sinalizar se as nossas botoeiras estão pressionadas ou não. E o display. E por fim, a gente tem o nosso controlador PI. A gente consegue ver aqui pela lógica que é uma lógica LED simples, onde a gente faz apenas o set e o reset das nossas bobinas referentes, né, aos botões, aos comandos on e off. E por fim, a gente tem aqui a multiplicação, né, propriamente dita, do set point vezes a relação de transformação, que vai dar os nossos valores em centímetro. Estes valores depois vão ser movidos para os displays, tanto o display de set point quanto o display de nível, para melhor visualização no programa. E por fim, a gente tem aqui o bloco do nosso controlador PI, que recebe como valor de referência o set point, um valor de nível, que é a nossa variável nível, e tem como saída a bomba. Também tem o enable e o enable out para continuar a energização do resto do circuito em série. E aqui a gente move 6 para a válvula de descarga. Falando sobre a nossa function block PI, a gente declarou as variáveis de entrada, sendo elas o enable, a variável de saída, a variável de referência, perdão, que é o nosso set point, e o nosso nível, que é o nosso PV. Ambos em valores reais, né? A gente tem como saída a saída do enable e o valor da nossa variável de controle. Como variáveis intermediárias, ou seja, que são manipuladas dentro da nossa function block, mas não são externalizados para o resto do programa, a gente tem o erro, o valor da variável de controle anterior e o erro antigo, que é a mesma coisa que o erro anterior. E também temos constantes, que são o nosso KP, KI e o tempo de amostragem, que foram calculados. Falando sobre a lógica propriamente dita, como nós queremos manter o funcionamento do circuito que será ligado em série, o nosso valor de saída do enable, o ENO, recebe o próprio enable. Se o nosso PI está ligado, se ele está enable, o erro é calculado através do nosso set point menos o nosso PV. Já a nossa variável de controle, né, ela vai receber o controle anterior, a variável anterior, mais KP, erro atual menos o erro anterior, mais KI vezes o tempo de amostragem vezes o erro atual. Aqui é um sistema de saturação, é uma lógica de saturação, porque as nossas válvulas elas funcionam de 0 a 10 volts, então dessa maneira a gente garante que a gente satura o nosso sinal se ele for menor que 0 e também se ele for maior que 10. Por fim, no final da lógica, o valor de CV anterior recebe o valor de CV atual e o erro anterior recebe o erro atual, e isso ocorre em cada ciclo de scan. E por fim, se o PI está desligado, todas as nossas variáveis elas de controle e o nosso erro anterior recebem 0. Bom, agora foi feito a conexão do PLC e eu vou dar login aqui para a gente prosseguir para o Factory I/O. Vou buildar o código e agora eu vou fazer o login. Lembrando que o nosso PLC está em modo stop, então eu vou colocar ele no modo run. Com o PLC em modo run, a gente entra no nosso Factory I/O e faz a configuração das nossas entradas e saídas do PLC. Note que as entradas e saídas foram colocadas mais ou menos com os mesmos nomes para melhor facilitação. Então, emergência entra em emergência,
o level meter entra no level sense, stop é no off, start é no on e o set point é no set point. E de saída a gente tem o display do PV e do set point, as nossas sinalizações da botoeira de start e de stop, a válvula de enchimento e a válvula de descarga. Agora a gente faz coloca o código para rodar no Factory I/O. Bom, agora eu vou retomar a palavra um pouco para explicar, né, e mostrar o funcionamento do nosso sistema em si. Bom, ele é constituído por um painel, a nossa cena, um tanque e também uma válvula de descarga, né, perdão. Inicialmente vou pedir para que o Caio destrave a botoeira de emergência e para um valor de set point de aproximadamente 100 centímetros aí, aliás, 100 centímetros, né, como mostra o display, apertar o botão de start aí para dar início ao processo de enchimento do tanque. Bom, como esperado, a dinâmica do nosso sistema é lenta, então ele vai demorar para estabilizar. E vou pedir para que o Caio já dê também zoom ali no nosso valor da nossa variável de processo, para a gente observar quanto que vai ser o overshoot, o máximo sobressinal, aproximadamente aqui. Então, observando o display, a gente percebe que o máximo sobressinal foi em torno de 28%, o que não é esperado com que a gente obteve na nossa simulação do Simulink, simulando a resposta ao degrau. Então, por que isso acontece? Enquanto ele estabiliza, eu vou tentar dar uma explicada disso. Bom, eu já tinha dito anteriormente, mas só reforçando, isso acontece devido a alguns problemas em relação à modelagem. Então, erros, ou você relevar algumas informações na hora de modelar ou de identificar a sua planta, fazem com que, bom, ela é utilizada, né, na hora de fechar a nossa malha e na hora também de definir os nossos ganhos proporcional e integral, do nosso controle discreto. Então, qualquer questão relacionada a alguma condição ignorada ou relevar algum tipo de informação faz com que a nossa função de transferência da nossa planta não seja exatamente aquela que a gente obteve, aquela que a gente usou. Por exemplo, o nosso sistema ele possui uma vazão da nossa válvula de descarga fixa. Se isso não foi considerado na hora de modelar a nossa planta, bom, tá aí uma das condições que podem fazer com que o nosso máximo sobressinal não tenha dado exatamente aquilo que a gente esperava. E o mesmo serve também, essa análise, né, para o tempo de acomodação. Bom, vamos observar ali. Eu acredito que já está em regime estacionário. Então, vamos só analisar mais um pouquinho. Se ele não vai descer mais. Acredito que não. Então, já está aí dentro dos 2%. Já atingiu o regime permanente. E após algum tempo, ele vai realmente cravar ali em 100 centímetros. E bom, é claro que a gente não consegue dizer que o nosso controle está funcionando analisando somente para um valor de set point. Então eu vou pedir para que o Caio altere ali para um valor de 200 centímetros ou algo em torno de 200 centímetros de set point para que a gente veja se realmente o nosso controle está funcionando e se a gente consegue dizer, né, que toda a teoria de automação que nós utilizamos e também de controle é válida. Importante ressaltar também, aproveitando esse tempo, que a partir da tela aí esquerda, né, a parte esquerda aí da tela, você também consegue acompanhar, né, a progressão das suas variáveis e do seu processo de modo geral também, né, à medida que o tanque
vai sendo controlado. Bom, deu um overshoot também, que não é aquele que a gente esperava via simulação no Simulink, e isso já foi explicado por quê. Em relação ao tempo de acomodação, dá em torno, né, é próximo daquilo que a gente esperava, mas também não atinge o mesmo valor. Bom, agora eu peço paciência para esperar atingir o regime estacionário. Vou pedir para você, Caio, dar um pouco de zoom ali no nosso display, que eu acredito que ele já está perto de atingir o regime, se é que já não atingiu. Bom, vamos observar se ele não vai ficar acima de 204. Não subiu, então agora sim a gente consegue afirmar que o nosso sistema está em regime estacionário e, é claro, depois de algum momento ele vai parar de oscilar e vai cravar realmente no nosso valor de set point, que é de 200 centímetros. Perfeito? Então, com todo essa questão de análise, né, da nossa planta, a gente consegue afirmar que toda a teoria que a gente utilizou, tanto em termos de automação, tanto de controle, ela é válida para diversos tipos de sistemas em escala industrial, como é o caso aqui também da nossa aplicação para controle de nível. Acredito que era isso que a gente tinha para apresentar. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau.